Sintonize-se para uma experiência enriquecedora com as palavras de Krishnamurti. Essa palestra é uma porta aberta para uma compreensão mais profunda e uma mente mais expansiva. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Para a maioria de nós, a liberdade é uma ideia e não uma realidade. Quando falamos de liberdade, o que queremos é ser livres no externo, fazer o que nos agrade, viajar, estar livres para nos expressar de diferentes maneiras e para pensar o que gostamos. A expressão externa da liberdade parece ser de extraordinária importância, especialmente nos países onde há tirania e ditadura. E naqueles países onde é possível a liberdade externa, em busca de mais, agradar mais e mais posses. Se é que vamos inquirir profundamente no que a liberdade implica, ser total e completamente livres no interno, o qual se expressa logo exteriormente na relação com a sociedade. Então me parece que devemos nos perguntar se a mente humana, que está tão excessivamente condicionada, pode alguma vez ser de tudo livre. Tem a mente que viver e funcionar sempre dentro das fronteiras do seu próprio condicionamento, de maneira que não haja possibilidade alguma de liberdade para ela. Vemos como a mente, ao compreender de maneira verbal que não existe liberdade alguma sobre essa terra, nem interna nem exteriormente, começa então a inventar a liberdade em outro mundo, uma liberação futura, um céu e etc. Descartemos todos os conceitos teóricos, ideológicos da liberdade, para que possamos inquirir se nossas mentes, a de vocês e a minha, podem alguma vez estar realmente livres. Livres da dependência do medo, da ansiedade, livres dos inumeráveis problemas, tanto dos conscientes como dos que se ocultam nas capas mais profundas do inconsciente. Pode existir liberdade psicológica completa? De maneira que a mente humana possa dar com algo que não seja temporário, que não seja produto do pensamento e que ao mesmo tempo não constitua um escapamento das realidades da vida cotidiana? A menos que a mente humana esteja de tudo livre interna, psicologicamente, não é possível ver o que é verdadeiro, ver se existe uma realidade que não seja inventada pelo temor, que não seja moldada pela sociedade ou pela cultura em que vivemos, e que não seja um escapamento da rotina diária, com seu tédio, solidão, inquietação e desespero. Para descobrir se realmente existe tal liberdade, a gente tem que dar-se conta do seu próprio condicionamento, dos problemas, da monótona superficialidade, do vazio e insuficiência de sua vida cotidiana e, sobretudo, tem que dar-se conta do temor. A gente tem que ser consciente de si mesmo, não de maneira introspectiva ou analítica, a não ser dando-se conta de como um é em realidade, e ver também se for possível estar inteiramente livre de todos esses problemas que parecem nublar e confundir a mente. Para explorar como vamos fazer, tem que haver liberdade, não ao final, a não ser do mesmo princípio. A gente não pode explorar, investigar ou examinar as coisas, a menos que seja livre. Para poder olhar profundamente, se requer não só liberdade, mas também a disciplina necessária para observar. A liberdade e a disciplina vão juntas. Não é que alguém deva ser disciplinado para logo ser livre. Usamos a palavra disciplina não no aceito sentido tradicional, que implica conformar, imitar, reprimir segundo um padrão determinado, mas sim com o significado da raiz da palavra, que é aprender.
O aprender e a liberdade vão juntos, e a liberdade gera sua própria disciplina. Não uma disciplina imposta pela mente para obter certo resultado. Estas duas coisas são essenciais, a liberdade e o ato de aprender. Nós não podemos aprender sobre si mesmos a menos que sejamos livres, de modo que possa observar, não de acordo com um padrão, fórmula ou conceito, a não ser observar-se a si mesmo tal como é. Essa observação, essa percepção, esse ver, geram sua própria disciplina e seu próprio aprender. Isso não implica conformidade, imitação, repressão ou controle de classe alguma, e nisso há uma grande beleza. Psicologicamente existe a divisão do tempo. Tempo como passado, hoje e amanhã. E temos que investigar isso se desejamos encontrar uma maneira de viver na qual não exista divisão alguma. Temos que averiguar se for o tempo como passado, presente e futuro, o tempo psicológico, a causa dessa divisão. É a divisão produzida pelo conhecido, como memória, que é o passado, que é o conteúdo do próprio cérebro? Ou é que a divisão surge porque o observador, o experimentador, o pensador, está sempre separado da coisa que observa, que experimenta? Ou é a atividade egocêntrica, que é o eu e o você, ao criar suas próprias resistências, suas próprias atividades isoladas, o que ocasiona essa divisão? Ao examinar esse assunto, temos que nos dar conta dos seguintes problemas: o tempo, o observador, separando-se a si mesmo da coisa observada, o experimentador, diferente da experiência, e o prazer, e se tudo isso tem algo que ver com o amor. Existe psicologicamente o amanhã? Existe em uma forma real que não seja invenção do pensamento? Existe um manhã no tempo cronológico, mas existe em realidade o manhã psicologicamente, internamente? Se existir o manhã como ideia, então a ação não é completa, e essa ação engendra divisão e contradição. A ideia do manhã, do futuro, é a causa de não ver muito claramente as coisas como são agora. E por isso pensamos: espero ver as coisas com mais claridade amanhã. Não é assim? Somos preguiçosos e não temos essa paixão, esse interesse vital que é necessário para inquirir. O pensamento inventa a ideia de chegar eventualmente, de compreender eventualmente, e para isso o tempo está necessário, e muitos dias são necessários. Traz o tempo compreensão? O capacita a para ver algo muito claramente? É possível para a mente estar livre do passado, de maneira que não se ache atada pelo tempo? Psicologicamente, há o amanhã em termos do conhecido. Então, existe a possibilidade de estar livre do conhecido? É possível uma ação que não o seja em termos do conhecido? Uma das coisas mais difíceis é comunicar-se. Deve haver comunicação verbal, isso é óbvio, mas acredito que existe um plano mais profundo de comunicação, no qual não há unicamente comunicação verbal, a não ser comunhão, onde ambos nos encontramos no mesmo nível, com a mesma intensidade, com a mesma paixão. É só então, quando há comunhão, que é algo muito mais importante que a mera comunicação verbal. E como estamos falando de algo bem complexo, que toca muito profundamente nossa vida cotidiana, tem que haver não só comunicação verbal, mas também comunhão. O que nos interessa é uma revolução psicológica radical, não em um futuro distante, a não ser realmente hoje. Agora,
Nos interessa descobrir se a mente humana, que esteve tão condicionada, pode trocar imediatamente, de maneira que suas ações sejam uma unidade contínua, não fracionada, e, portanto, não escavada por seus arrependimentos, desesperanças, temores, ansiedades, seu sentimento de culpa e etc. Como pode a mente despojar-se de tudo isso e ser completamente fresca, jovem e inocente? Esse é realmente o problema. Não acredito que uma revolução tão radical seja possível enquanto exista divisão entre o observador e o observado, entre o experimentador e o experiente. Essa divisão é a engendra do conflito. Toda divisão tem que trazer conflito, e é óbvio que mediante o conflito, mediante a luta não pode haver troco no sentido psicológico profundo. Mesmo que possa haver mudanças superficiais, assim como se enfrentarão a mente, o coração e o cérebro, nossa condição total, a esse problema da divisão. Dissemos que indagaríamos nessa questão do consciente e das capas mais profundas, ou seja, do inconsciente. E agora perguntamos por que existe essa divisão entre a mente consciente, que está ocupada em suas atividades diárias, preocupações, problemas, prazeres superficiais, subsistência e etc. E os níveis mais profundos dessa memória, com todas suas ocultas motivações, seus impulsos, suas demandas prementes, seus medos. Por que existe essa divisão? Existe porque estamos tão ocupados levianamente com o nosso bate-papo interminável, com nossa constante demanda de diversão, entretenimento, tanto religioso como de outra natureza. Porque não é possível que a mente aprofunde e sonde nela mesma enquanto surja essa divisão. Qual é o conteúdo das capas mais profundas da mente? Não de acordo com psicólogos, Freud, etc. E como averiguam vocês, se não lerem o que outros hão dito? Como descobrem o que é o seu inconsciente? Vocês o observam, não é assim? Ou esperam que seus sonhos interpretem o conteúdo do inconsciente? E quem vai decifrar esses sonhos? Os peritos? Eles também estão condicionados por sua especialização. E a gente pergunta, é possível não sonhar absolutamente? Exceto, certamente, se a gente tiver pesadelos quando tomou o alimento indevido ou jantou excessivamente durante a noite. Existe o inconsciente. No momento, usaremos essa palavra. Do que parece? É óbvio que do passado, de todas as consciências raciais, o resíduo racial, a tradição familiar, os diversos condicionamentos religiosos e sociais, ocultos, escuros, ignorados. Pode tudo isso ser descoberto e revelado sem sonhos, ou sem visitar um analista, de maneira que quando a mente dorme esteja quieta e não incessantemente ativa? E pelo fato de estar quieta, não é possível que surja nela uma qualidade distinta, uma atividade de todo diferente, que esteja dissociada das ansiedades, temores, preocupações, problemas e exigências diárias? Para descobrir se isso é possível, ou seja, não sonhar absolutamente, de maneira que a mente esteja fresca ao despertar pela manhã, temos que nos dar conta de todas as insinuações e intimações durante o dia. Unicamente, pode um as descobrir na convivência, quando está observando sua relação com os outros, sem condenar, ajuizar nem avaliar, simplesmente observando como um se comporta, como reage, observando sem opção alguma, simplesmente observando.
de maneira que, durante o dia, o inconsciente seja revelado. Por que damos um significado e sentido tão profundo ao inconsciente? Depois de tudo, é tão corriqueiro como o consciente. Se a mente consciente estiver extraordinariamente ativa, observando, escutando, vendo, então a mente consciente se volta mais importante que a inconsciente. Nesse estado, o conteúdo do inconsciente se revela e cessa a divisão entre as distintas etapas. Se observarem suas reações enquanto estão sentados no ônibus, quando falam com a sua esposa ou o marido, quando se acham no escritório escrevendo, enquanto estão sozinhos, se é que alguma vez estão sozinhos, então, nesse processo total de observação, nesse ato de ver, cessa a contradição. Quando isso resulta claro, então podemos perguntar: o que é o amor? O amor é prazer? O amor são ciúmes? O amor é possessivo? O amor é dominante? A esposa dominando ao marido e o marido à esposa? Indubitavelmente, nenhuma dessas coisas é amor. Entretanto, levamos o peso delas e mesmo assim dizemos a nosso marido ou a nossa mulher ou a quem é, amo-te. Agora, bem, a maioria de nós somos invejosos em uma ou outra forma. A inveja surge da comparação, do medir, do desejar ser algo diferente do que alguém é. Podemos ver a inveja como é em realidade e estar completamente livres dela, de maneira que não volte a surgir. De outro modo, não pode existir o amor. O amor não é do tempo. O amor não pode cultivar-se. O amor não é coisa de prazer. O que é a morte? Qual é a relação entre o amor e a morte? Acredito que encontraremos a relação entre ambos quando compreendemos o significado da morte. Para isso, temos que compreender o que é viver. O que é em nossa realidade viver. O viver cotidiano, não o ideológico, não a coisa intelectual. Isso que consideramos devesse ser, mas que é realmente falso. O que é na nossa verdade viver? O viver de todos os dias em conflito, desespero, solidão, isolamento. Nossa vida é um campo de batalha, tanto dormidos como acordados. Tratamos de escapar de várias maneiras, mediante a música, a arte, os museus, o entretenimento religioso ou filosófico, engendrando muitas teorias, enredadas no conhecimento. Tudo menos por fim ao conflito, a essa batalha que chamamos viver, com sua dor constante. Pode terminar a dor na vida cotidiana? A menos que a mente troque de modo radical, nosso viver tem muito pouco significado. Ir todos os dias ao escritório, ganhar a vida, ter uns poucos livros, poder citar a outros habilmente, estar muito bem informado, uma vida vazia, uma verdadeira vida burguesa. E segundo um se vai dando conta dessa situação, começa a lhe inventar um sentido à vida. Trata de lhe encontrar alguma justificação. Então procura as pessoas talentosas que possa lhe dar um significado, o propósito da vida, o qual constitui um escapamento mais do viver. Essa classe de vida tem que sofrer uma transformação radical. Por que tememos a morte? Como lhe ocorre à maioria das pessoas, o que tememos? Por favor, observem seus próprios temores. Ao que chamamos morte, ter medo de chegar ao final dessa batalha que chamamos viver. Temos medo do desconhecido, pelo que possa ocorrer.
Temos medo de abandonar as coisas conhecidas, a família, os livros, o apego à casa e os móveis, as pessoas que nos rodeiam. Temos medo de deixar para trás as coisas conhecidas, e o conhecido é este viver em sofrimento, dor e desespero, com brilhos ocasionais de alegria. Não há fim para essa luta constante, e isso é o que chamamos viver, e o que tememos perder. É o eu que é o resultado de toda essa acumulação. Quem tem medo de que isso chegue a seu fim? Então, reclama uma esperança futura. Portanto, tem que existir a reencarnação. A ideia de reencarnação, na qual crie todo o Oriente, é que alguém nascerá na próxima vida um pouco mais alto nos degraus da escala. Se você foi uma máquina de lavar pratos nessa, será um príncipe ou o que seja na seguinte. E alguém lavará os pratos por você. Para aqueles que acreditam na reencarnação, importa muito o que alguém é nessa vida, porque o que alguém faz, a maneira de comportar-se, o que são seus pensamentos, suas atividades, lhe fará credor de uma recompensa ou castigo na vida seguinte, a qual dependerá de tudo isso. Mas a essas pessoas não importa nada a maneira de comportar-se, porque para elas é só uma crença a mais, como a crença de que existe o céu, Deus ou o que se queira. O que seriamente importa é o que alguém é agora, hoje, como realmente se comporta tão interna como externamente. O Ocidente tem sua própria maneira de consolar-se em relação à morte, e a racionaliza de acordo com seu próprio condicionamento religioso. Portanto, o que é realmente a morte final? O organismo vai ter que terminar porque envelhece, ou devido à enfermidade ou a um acidente. Muitos poucos de nós envelhecemos belamente porque somos seres torturados, e isso se reflete em nossos rostos com o passo dos anos. A tristeza na velhice ao recordar as coisas do passado. Pode um morrer psicologicamente para todo o conhecido de dia em dia? A menos que nos liberemos do conhecido, nunca poderemos capturar o que é possível. Tal como estão as coisas, nossa possibilidade está sempre dentro do campo do conhecido. Mas quando há liberdade, então a possibilidade é imensa. Pode um morrer psicologicamente para todo o passado, para todos os apegos, temores, para a ansiedade, a vaidade, o orgulho. Morrer tão completamente que amanhã desperte sendo um ser humano novo. Vocês dirão, como vai um fazer isso? Qual é o método? Não existe método algum, porque o método implica um amanhã. Implica que algo será praticado e realizado eventualmente. Amanhã, depois de muitos amanhãs. Podem ver imediatamente a verdade disso? Vê-la realmente e não em teoria. Ver que a mente não pode ser fresca, inocente, jovem, vital, apaixonada, a menos que psicologicamente termine todo o passado. Mas não queremos nos desprender do passado, porque somos o passado. Todos nossos pensamentos se apoiam no passado. Todo o conhecimento é o passado. Portanto, a mente não pode abandoná-lo. E qualquer esforço para fazê-lo é ainda parte do passado que espera alcançar um estado diferente. A mente tem que voltar-se extraordinariamente quieta, silenciosa. E isso ocorre sem resistência alguma, sem sistema algum, quando ela vê a totalidade do problema. O homem sempre perseguiu a imortalidade. Quando pinta um quadro e o assina, essa é uma forma de imortalidade, deixando um nome atrás dele. O que sempre deseja é deixar algo de si mesmo.
O que tem o homem que dar de si mesmo, fora de seu conhecimento tecnológico? O que é ele? O que somos, vocês e eu, psicologicamente? Vocês podem ter uma conta de banco mais avultuada, podem ser mais inteligentes que eu, ou isso ou aquilo, mas o que somos psicologicamente, a não ser muitas palavras, lembranças, experiências, as quais desejamos passar um filho, as consignar em um livro ou as pintar em um quadro. O que somos, a não ser o eu? O eu se volta extremamente importante. O eu, em oposição à comunidade, desejando identificar-se a si mesmo, desejando realizar-se, converter-se em algo grande. Vocês sabem, tudo isso. Quando a mente observa esse eu, vê que é um feixe de lembranças, de palavras ocas. E é a isso o que nos apagamos. Essa é a essência mesma da separação entre você e eu, eles e nós. Agradecemos por se conectar conosco nessa experiência enriquecedora com Krishnamurti. Para aprofundar seu entendimento, confira os 2 vídeos recomendados na tela. Desafie-se a explorar mais. Compartilhe suas perspectivas nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco.